Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer aqui um vídeo bem rápido e bem objetivo. Gente, eu tô marcando, eu tô marcando minha geração, tá bom? Se cada influente, ele fazer a tua parte, falar de Jesus, seria muito bom, tá bom? Deixa eu falar pra você, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no planeta e, infelizmente, algumas pessoas, por não ter o entendimento bíblico, muitos porque não tem condição de ler Bíblia, né? Outros porque não querem, tá bom? Mas não pode haver desculpa, porque eu não sei ler. Ouve a palavra, ouve um pregador bíblico. Não tem desculpa, tá bom? Vamos lá. Nós estamos vendo a situação que está acontecendo aí no mundo. Não vou falar só de Israel, é no mundo. Guerra, etc, tal, será mais o quê? O que eu vou falar aqui é algo notório para quem conhece Bíblia, tá bom? Mas infelizmente alguns parecem que estão adormecidos, não estão falando sobre isso, mas é necessário falar, tá bom? Vamos lá. Eu estava aqui meditando no que o nosso Senhor Jesus falou, irmão, eu conheço de cor e salteado. Então compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, Deus deu muita resposta, muitas palavras. E o discípulo perguntou: Senhor, quando isso vai acontecer? E quando será o fim do mundo? Porque já tem crente dizendo que irmão, é o fim do mundo. O mundo vai acabar. O mundo acabou na Primeira Guerra Mundial? Eu não estou aqui dizendo que o mundo não vai acabar. Tá? Não coloca lá na minha boca. O mundo acabou na Terceira Guerra Mundial? O mundo acabou? O mundo acabou na peste negra? O mundo acabou nesse corona que atingiu o planeta? Presta atenção. Estou sendo óbvio, irmão. Isso aqui é obesidade. Vamos lá. Seus discípulos em particular, o fim do mundo, versículo 4. E Jesus respondendo e disse-lhe: Ei, acautelai-vos, que ninguém vos engane. É o que está cheio por aí, né? Cheio de pessoas enganando, e as pessoas caem igual um patinho. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. É o fim do mundo aí. O cara falou que é Jesus. Não é o fim do mundo não, tá? Eu falo com certeza porque o nosso Senhor falou que não é. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E agora aqui, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Ouvireis de guerra, tá tendo guerra ali, E rumores, vai ter uma guerra ali, E rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção, não confunda fim do mundo, com princípios das dores. Não confunda, irmão. Preste atenção, Jesus falou que não é o fim do mundo ainda. Não é. Não confunda aflição com tribulação também. Jesus disse que no mundo tereis aflição. Tá bom, irmão? Não é o fim do mundo. Também estou aqui dizendo que o mundo, eu repito, o mundo vai acabar um dia. Pedro disse que o mundo está entesourado. O planeta está entesourado para o grande dia. Pedro deixou bem claro. 1 Pedro capítulo 3. Vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é. Tu é abusado. Não sou. Jesus está falando. Não é o fim do mundo. Fome. Lembra daquela música? Irá to war, e all just will be. Essa música famosa, viu? Foi arrecadado milhões lá para a África. Acabou a fome. Continua. Jesus disse lá para Judas e os demais: os pobres, vocês sempre terão convosco. Jesus disse: sempre terá pobre, irmão. Não adianta. Sempre vai ter pobre.
Jesus disse, bem-aventurado que tem fome e sede, bem-aventurado os pobres de espírito. Sempre vai ter pobre. Pobre fisicamente, pobre de espírito, sempre vai ter pobre. Não adianta, irmão. Não adianta. Vamos lá. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Está acontecendo. Houve um terremoto lá no Chile, de 6,8 magnitude da escala Richter. Irmão, Jesus falou, mas não é o fim. Está sendo frio. Não é. Houve um tsunami. Ai, olha, é o fim do mundo. Não é o fim, irmão. Eu estou aqui baseado no que Jesus falou. Para com esse negócio. Não é o fim. Não é. Não é. Pode ser abusado, Anderson. Não, é a Bíblia que Jesus está falando. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. Ainda não é o fim ainda. Eu vou chegar mais um pouquinho ainda. Vamos lá. Versículo 9. Mas todas essas coisas são princípios da dores. Jesus não disse que é o fim do mundo. Isso é princípio da dores, irmão. Não é o fim do mundo, tá bom? Porque para ser o fim do mundo, quero que você lá, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos lá. Ora, irmãos, rogo-nos vós pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Por quê? Porque ali Paulo tem que fazer uma segunda carta para os irmãos de Tessalônica. Sabe por causa de quê? Porque estava vendendo tudo, ele estava desesperado, sabe? Porque ele pensava que Jesus ia vir. Paulo tem que fazer uma segunda carta. Calma aí, irmão, não é assim não. Calma. Então você tem que entender o contexto da carta de 1 Tessalonicenses, que ele tratou esse assunto, só que os irmãos de Tessalônica não entenderam, e ele teve que escrever uma segunda carta. Calma aí, irmãos. Calma aí, eu vou explicar a vocês. Você não entendeu a primeira carta, não? Eu vou explicar na segunda. Versículo 2. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Calma, irmão. Eu estou no versículo 2. Jesus vai vir agora não. Ele está perto. Calma, irmãos. Essa foi a segunda carta do apóstolo Paulo. Tá? Eu não quero aqui desacreditar você que Jesus não vai vir. Ele vai vir. Mas, conforme diz uma música na harpa, breve ele volta, quando eu não sei. Breve ele volta, Jesus virá outra vez. Breve ele volta, quando eu não sei. Breve ele volta, Jesus virá outra vez. Poxa, irmão, hino bonito. E pesquisa se tu vai achar qual o número. Vamos lá. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aí, de novo. Ó. Porque não será assim, sem que antes... Não será assim o quê? O fim do mundo, a sua vinda. Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por que apostasia é essa? Eu sei que tem muitos apóstolos que se desviam, mas uma apostasia geral, em todo mundo. E sem antes que se manifeste quem? O anticristo. Primeiro ele tem que se manifestar, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse vídeo aí merece ter muito like e muito compartilhamento. Vamos lá. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Isso aí você sabe muito bem que é lá em Jerusalém. Ele vai se assentar lá, no grande templo, que igual Israel quer levantar esse templo, que até agora não consegue, mas vão conseguir. Pelo amor de Deus. Paulo deixou bem claro para os irmãos de Tessalônica. Ô, irmãos, vamos ficar ligados, não é assim não. Versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia que quando ainda estava convosco? Vocês esqueceram? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o anticristo ainda não se manifestou, mas ele está detido até que se cumpra o quê? Paulo explica no versículo 7.
Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é? É o Espírito Santo, é a igreja. Por isso que eu tenho essa teologia que a igreja não vai passar pela tribulação, ela passa pela aflição. Não confunda tribulação com aflição, tá? Agora, enquanto o Espírito Santo está aqui com a igreja, o anticristo, ele está detido, está retido. Vamos lá, versículo 8. E então será revelado o iníquo, quem? O anticristo, a quem o Senhor se desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Olha aí, ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Satanás, o anticristo, vai fazer essas coisas aí. Versículo 11, 10. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Aqui do versículo, porque não receberam o amor, tá? Não foi dado a eles. Tá bom? Deus endureceu o coração deles, eu creio nisso. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de quem Ele quiser. Vamos lá, versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. É Deus que vai enviar. Vocês vão crer na mentira. Eu quero que vocês creiam na mentira. Deus é injusto? Claro que não. A Bíblia diz que Deus faz vaso de honra e vaso de desonra. Então Paulo está explicando aqui os irmãos de Tessalônica. Vamos lá. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus amados irmãos, a palavra é essa. Eu deixo para você essa palavra. Não seja enganado. Paulo, eu sei que é difícil, mas Paulo teve que escrever uma segunda carta para os irmãos de Tessalônica. Jesus explicou bem claramente, não é o fim, irmão. Isso é só o princípio das dores, tá? O fim mesmo. Sabe qual vai ser o fim mesmo? Vai contar quando o Senhor, que nós lemos aqui, ele levar a sua igreja ser arrebatada. Aí quando a igreja for arrebatada, aí, irmão, aí, como diz aí a cobra, ela vai pro mato. A verdade é essa, irmão. Então, não seja enganado. Tudo que está acontecendo aí, sabe, é princípios, das dores, mas ainda não é o fim. Não esqueça, uma música famosa, né? You are too old, you old, é assim vai. Eu estou estudando inglês aí, irmão. Então, não seja enganado. Não seja enganado. Não seja enganado. Fique firme na palavra. Quando você vê as pessoas desesperadas, Jesus fala, olha, o Cristo está ali. Não se engane, porque você está em Cristo Jesus. Então, eu estou aqui deixando aqui registrado. Estou fazendo a minha parte, tá bom? Em abrir teus olhos. E compartilhe. Não fica só para você, não. Compartilhe o vídeo aí. Se inscreva no meu canal no YouTube, Anderson de Acari. Um abraço para todos aí, em nome de Jesus.